Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a Terreno Realty Corp. Ela é um REIT nos Estados Unidos, em que eu fiz uma aquisição nos últimos dias também e vou compartilhar um pouquinho mais sobre o histórico desse ativo, um pouquinho da onde ele está inserido nos Estados Unidos, comentar um pouco mais sobre o porquê que eu entrei nesse papel. Então se você quer saber um pouquinho mais sobre esse ativo, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Para quem não me conhece ainda, sou o Francisco do canal Mente de Holder. Semanalmente eu trago conteúdo sobre finanças e investimentos focados sempre no longo prazo, principalmente no método Buy and Hold, e também é uma estratégia que eu gosto demais de compartilhar com vocês, tanto os meus erros quanto os meus aprendizados, além das ações em que eu tomo aqui na minha parte de profissional, de investimentos, sempre com um olhar de longo prazo. Então se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, isso vai ser super importante para esse conteúdo chegar a mais pessoas e também você receber o conteúdo em primeira mão. A Terreno Realty Corp é um REIT nos Estados Unidos que se dedica principalmente à aquisição de propriedades e operações de imóveis industriais nas partes costeiras dos Estados Unidos, tanto na leste quanto na oeste. As propriedades de armazém são localizadas em grandes armazéns industriais, dentro de áreas urbanas densamente povoadas. Logo mais no vídeo vou passar um mapa aonde a gente vai entrar mais a fundo nos lugares em que esse REIT está inserido. Áreas densamente povoadas ao longo da costa dos Estados Unidos, aonde a companhia tem esses armazéns e essas propriedades em que ela faz o aluguel nesses lugares. A Terreno adquire, possui e opera imóveis nas maiores áreas dos Estados Unidos, em 6 dos principais mercados costeiros do país. São imóveis funcionais e exclusivos, flexíveis e de preenchimento na interseção dessas cidades, locais com uma demanda crescente e uma oferta limitada de imóveis, ou até mesmo cada vez menor. A gente pode ver isso em vários lugares, principalmente na costa, onde são os lugares mais densamente povoados do país, e esses são os lugares exclusivamente em que esse REIT faz aquisições. Ou seja, a companhia adquire esses locais com desconto, aonde ela vê um potencial de valorização e também uma oferta cada vez mais limitada de imóveis. Esse é o principal foco do REIT, de achar esses imóveis, reformar eles, adquirir e fazer a operação desses armazéns, principalmente industriais, nesses locais. São locais com uma estrutura altamente desenvolvida de urbanização, tanto aeroportos, tanto estradas. Esse ativo, ele não investe em terras brutas, em uma atividade nova de operação. Ele vai lá, adquire algo que já está existente, reforma, deixa melhor e aí começa a locar para as empresas que estão nessa região. Todos esses 6 locais possuem aeroportos, portos marítimos, rodovias, ou seja, tudo para facilitar a distribuição rápida das mercadorias. E é aí que a estratégia da companhia vem junto com as companhias que querem aumentar a operação nesses locais. Também, todas as 6 cidades possuem barreiras físicas e regulatórias significativas para a entrada de novos concorrentes. A estratégia desse REIT é baseada numa filosofia de 6 pontos. O primeiro deles é um investimento estratégico, ou seja, nesses 6 locais que são pontos estratégicos definidos pelo board desse ativo para fazer os investimentos. Também um approach de ter uma procura muito forte, ou seja, uma demanda crescente desses imóveis nesses locais. Também um aluguel justo que seja satisfatório tanto para o board quanto para os acionistas. Um foco específico nesses mercados, também uma estratégia de investimento extremamente conservadora, ou seja, a companhia não investe em empreendimentos greenfield, também não faz investimentos em terras brutas. Está bem escrito e bem descrito na filosofia desse fundo, em que ele vai fazer investimentos apenas nesses 6 locais e também em locais que têm demanda crescente de população e também demanda limitada de imóveis. Para finalizar, também uma forte governança corporativa, ou seja, se a gente for entrar no site e ver os demonstrativos desse fundo, é muito fácil de ver que ele faz uma forte governança em relação aos locais em que ele opera e também como ele vai estruturar essa operação. As 6 cidades em que o Terreno opera hoje: Los Angeles, New York City, São Francisco, Seattle,
Miami e Washington DC. Como a gente pode ver, são cidades densamente povoadas, principalmente nos grandes focos industriais e também de turismo nos Estados Unidos. São grandes cidades em que cada vez é mais difícil achar essas propriedades, principalmente para indústrias que precisam de armazéns fáceis e de fácil barreira de transporte para esses produtos. Então é uma estratégia muito focada em empreendimentos localizados onde é fácil fazer a reposição de produtos nesses mercados. Agora, vamos olhar essas cidades no mapa dos Estados Unidos. Como a gente pode ver, são locais específicos na parte costeira do país, onde tem grandes investimentos, principalmente de tecnologia, quanto de turismo e também locais de fábrica. A companhia opera especificamente nessas cidades e, como a gente pode ver, são locais de extrema demanda e grande crescimento no país. Isso é algo que eu gosto demais em relação à segurança e também de um foco específico. Esse ativo, ele opera estrategicamente nessas cidades e isso acaba trazendo consequentemente um maior foco na operação. Ele não é distribuído em vários locais. Esse é um ponto que eu gosto bastante em relação à operação, ela é bem consolidada e não é novidade que o foco é totalmente nessas cidades e nesses locais. Eu tenho certeza a parte da operação dessa companhia são pessoas que conhecem como ninguém a estrutura dessas cidades. Em relação ao nível de ocupação, a gente vê um portfólio com grande ocupação, em torno de 96% de ocupação no último trimestre, só demonstra a qualidade desse ativo e também um dos pontos que a gente pode ver agora, que mesmo nesse período em que a gente está passando nos últimos meses, a companhia aumentou a distribuição de dividendos. Muito mais pelo foco desses locais e também pela maior demanda, ou seja, ela consegue gerar um maior aluguel e, consequentemente, distribuir esse aluguel para os acionistas. Aqui eu acredito que é o gráfico mais importante desse vídeo. Olhem que bacana essa questão. Na análise, a gente pode ver que o Terreno Realty ele está inserido em locais onde há grande densidade de população. Ou seja, o que isso quer dizer? Cada vez mais vai ser difícil de achar imóveis para alocação nesses locais, principalmente porque a densidade é muito grande e cada vez mais vai ter concorrência em relação a esses pontos. Consequentemente, o aluguel tende a subir e também a valorização desse papel. Aqui a gente traz uma comparação em relação a outros REITs do mesmo setor e que trabalham com a mesma questão de propriedades para alocação nessas cidades e nesses locais. Muito bacana esse gráfico e só demonstra a capacidade de geração de valor que o fundo tende a trazer nos próximos anos. Alguns pontos importantes aqui. Hoje esse ativo negocia a uma relação de preço-lucro em torno de 54 vezes. Também é uma companhia que vale hoje 4 bilhões de dólares e a gente tem em torno de 67 milhões de ações em circulação e a companhia tem reportado historicamente um yield, um pagamento de dividendos em torno de 1,9% em dólares. Se a gente for ver, é um yield um pouco mais baixo em relação aos concorrentes, principalmente por esses investimentos que a companhia tem feito nos últimos anos, porém é um ponto em que a gente vê uma recorrência e também uma certa segurança em relação a essa distribuição. Se a gente for comparar também em relação aos rates em que eu recém postei no canal vídeos, tanto o Equinix quanto o Digital Realty, ele negocia a múltiplos menores, principalmente porque os outros rates que são focados em tecnologia, eles já estão bem mais esticados em relação à parte de preço-lucro. Em relação ao histórico dos últimos 5 anos, olhem que bacana essas informações. Se a gente for pegar a média dos últimos 5 anos, a companhia cresceu 15,4% de receita todos os anos. Também um lucro líquido em torno de 56% nesse período, aliado a um ganho por ação de 47%. Ou seja, o que isso quer dizer? Ano após ano, a companhia vem reportando ótimos resultados e a gente pode ver que em relação à densidade da população e também aonde ela está inserida, a gente consegue ver uma tendência de valorização e também de uma localização estratégica desse papel e desse posicionamento da companhia. É muito bacana de ver essas informações e ver como a gente pode estar super bem inserido nesses locais dentro do país. Esse vídeo ele faz parte de uma série de investimentos que eu estou fazendo lá fora e compartilhando as informações em relação às minhas análises e também o que eu olho quando eu faço um investimento no ativo. De certa forma, eu estou compartilhando aos poucos a minha carteira em dólar, principalmente porque eu tenho o objetivo de ter uma parte do meu patrimônio alocado em outra moeda, não necessariamente em dólar, mas alguma coisa fora do Brasil, principalmente porque a gente pode investir em ETFs tanto na Europa, quanto na Ásia, quanto em outros locais, via Estados Unidos. Então, de certa forma, os Estados Unidos é uma ponte, é uma ligação em que a gente pode trazer investimentos em toda a parte do mundo. Esse é um dos porquês que eu tô fazendo essa remessa todos os meses lá para os Estados Unidos,
para conseguir fazer aos poucos a diversificação e também diluir o risco da minha carteira. Eu sempre procuro papéis com resultados consistentes, também com demanda crescente dessa operação e também papéis em que eu acredito que vão fazer sentido eu ter na minha carteira por alguns anos, principalmente porque eu tenho foco muito forte no longo prazo. Então, pessoal, compartilhei com vocês um pouquinho mais sobre o Terreno Realty Corp. Ele é um rate um pouco diferente do que eu já passei aqui, mas também é um setor que eu gosto demais nos Estados Unidos, que é de propriedades industriais e locação também em grandes cidades, em grandes polos dos Estados Unidos. Espero muito que vocês tenham gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Também não se esquece de se inscrever no canal. Isso é super importante para o nosso crescimento e também para o conteúdo chegar a mais pessoas e, consequentemente, espero que ajudem a todos vocês. Vou ficando por aqui, bons investimentos e até o próximo vídeo!